Saia. Saia da minha casa agora mesmo. A voz de Gabriel cortou a noite quieta como uma faca. A chuva caía do céu escuro em cortinas pesadas, e o trovão rolava ao longe como um aviso que ninguém ouviu. Margaret ficou no corredor, suas mãos pequenas tremendo ao lado do corpo. Ela olhou para o rosto do filho, o rosto que ela beijara 1000 vezes, o rosto que ela vira crescer de bebê para homem, e mal o reconhecia. Gabriel, disse ela suavemente, meu filho, por favor. Gabriel agarrou sua bolsa velha, a mesma que ela carregava há 15 anos, remendada no canto com uma fita preta, e jogou-a pela porta aberta. A bolsa caiu com força no chão molhado lá fora, deslizando para uma poça na calçada. Margaret estremeceu com o som. Atrás de Gabriel, na luz quente da sala de estar, estava Veronica. Ela usava um roupão de seda, os braços cruzados sobre o peito, observando com olhos calmos e firmes. Ela não disse nada. Não precisava. Eu te dei tudo, disse Gabriel, sua voz baixa e trêmula agora. Eu trouxe você aqui. Eu te dei um quarto. Eu te dei comida. E você não consegue nem respeitar minha esposa na minha própria casa. Eu sempre a respeitei, Margaret começou. Chega. Sua voz fendeu o ar novamente. Estou cansado, mãe. Estou cansado das brigas. Estou cansado de chegar em casa para uma guerra todos os dias. Margaret olhou para ele com olhos cheios de lágrimas que ela era orgulhosa demais para deixar cair. Eu nunca quis brigar, meu filho. Eu nunca quis nada disso. Então vá, ele disse. Por favor, apenas vá. Margaret olhou além dele para Veronica uma última vez. Veronica se virou e voltou para a sala de estar sem uma palavra. Margaret abaixou-se devagar, seus joelhos doíam ultimamente, embora ela nunca dissesse isso, e pegou sua bolsa molhada da poça. Ela a segurou contra o peito. Ela olhou para Gabriel mais uma vez. Ele olhava para o chão, a mandíbula tensa, as mãos agarrando a borda da porta. Cuide-se, meu filho, disse ela quietamente. Então ela saiu para a chuva. Gabriel fechou a porta. O som do fechamento ecoou pela rua molhada e vazia. Margaret ficou sozinha na calçada do lado de fora do prédio que fora sua casa. A chuva encharcou sua blusa e seus cabelos e escorreu pelo seu rosto como lágrimas que não eram dela. Ela olhou para cima, para a luz amarela da janela do 7º andar lá em cima. Um relâmpago branco cortou o céu. Não estou com raiva, ela sussurrou para a chuva. Não para Gabriel, não para Veronica, apenas para o ar frio em direção a quem quer que estivesse ouvindo. Não estou com raiva. Apenas rezo para que um dia ele entenda. Então ela se virou e caminhou lentamente pela rua molhada e vazia, sua bolsa velha apertada contra o peito, seus passos pequenos e cuidadosos no chão escorregadio. Ela desapareceu na escuridão. Mas isso, o que você acabou de ver, não era o começo da história. Gabriel Thomas cresceu em uma rua tão estreita que 2 carros mal conseguiam passar um pelo outro sem que um deles subisse na calçada. A casa onde ele cresceu era pequena e velha. As paredes eram pintadas de amarelo, ou costumavam ser há muito tempo. Quando Gabriel foi velho o suficiente para notá-las, elas haviam desbotado para a cor de grama seca, descascando nos cantos em pequenas ondas. O telhado tinha um buraco no lado esquerdo que deixava entrar água toda a estação chuvosa. Sua mãe consertava toda vez com sacos plásticos grossos e pedaços de borracha velha, subindo cuidadosamente em uma cadeira perto da parede para pressioná-los no lugar. Havia 2 quartos, um para sua mãe, um para Gabriel, onde ele dormia em um colchão de espuma no chão. Eles não tinham muito, mas tinham ao outro. E sua mãe, Margaret Thomas, tinha um jeito de fazer muito pouco parecer mais do que suficiente. Ela não era uma mulher alta. Era pequena e de voz suave, com olhos castanhos gentis e mãos que estavam sempre ocupadas. Mãos ásperas, o tipo de mãos que contavam uma história sem palavras. Cada rachadura e calo era uma marca deixada por anos de trabalho duro feito. Silenciosamente sem reclamação. Ela limpava casas para outras pessoas, para diferentes famílias, 6 dias por semana. Ela lavava suas louças, esfregava seus pisos, dobrava suas roupas, cozinhava sua comida. Então ela voltava para casa, cansada, às vezes mancando, às vezes sem nada sobrando, e cozinhava para Gabriel também. Ela o criou completamente sozinha. O pai de Gabriel havia morrido quando Gabriel tinha apenas 3 anos. Ele não se lembrava claramente do pai, apenas um borrão, um calor, uma forma e uma fotografia velha na prateleira. Margaret nunca se casou novamente. Quando os vizinhos perguntavam porquê, ela sempre dava a mesma resposta, suave e certa. Meu filho é suficiente para mim. Ele é toda a família que eu preciso. Cada dólar que ela ganhava ia para Gabriel. Taxas escolares, livros didáticos, um uniforme que servia direito, uma bolsa que não caía aos pedaços.
Pequenas coisas que lhe custavam grandes pedaços de si mesma, pedaço por pedaço, ano após ano. Quando Gabriel tinha 15 anos, ela parou de comprar roupas novas para si mesma por 2 anos completos, para que ele pudesse ter os materiais certos para seus exames. Gabriel não soube disso até muito depois. Ela nunca lhe contou. Esse era o tipo de mulher que ela era. Ela dava silenciosamente, de maneiras que você só descobria depois do fato, quando olhava para trás e começava a contar os sacrifícios. Quando Gabriel entrou na universidade, Margaret chorou por uma noite inteira. Não lágrimas tristes, as outras, o tipo que te sacode e te enche ao mesmo tempo, porque algo pelo qual você rezou no escuro por tantos anos finalmente se tornou realidade. Ela segurou a carta de aceitação com as 2 mãos, lendo devagar, seus lábios se movendo com cada palavra. Então ela olhou para Gabriel com aqueles olhos castanhos suaves e o puxou para um abraço tão apertado que ele mal conseguia respirar. Você conseguiu, ela ficou dizendo em seu ombro. Você conseguiu. Você conseguiu. Gabriel riu e a abraçou de volta, levantando seu corpo pequeno ligeiramente do chão do jeito que fazia quando era mais jovem e achava isso a coisa mais engraçada do mundo. Nós conseguimos, mãe, ele disse a ela. E ele tinha falado sério. Aos 17 anos, em pé naquela casa amarela desbotada na rua estreita, ele tinha falado sério em cada palavra. Aquele menino grato e humilde que sabia exatamente o que sua mãe havia sacrificado por ele, aquele menino era real. A pergunta que esta história faz é dolorosa. O que aconteceu com ele? A universidade mudou Gabriel, embora não tudo de uma vez. Aconteceu da maneira como a maioria das mudanças importantes acontece, lentamente, silenciosamente, em passos tão pequenos que você não nota até já estar em algum lugar muito longe de onde começou. Ele era um estudante sério. Trabalhava duro porque entendia, melhor do que a maioria de seus colegas, o que tinha custado chegar ali. Enquanto outros estudantes dormiam até tarde e reclamavam das aulas matinais, Gabriel já estava em sua cadeira, caderno aberto, caneta pronta. Enquanto outros ligavam para casa pedindo mais dinheiro, Gabriel encontrava pequenos empregos no campus, ajudando na biblioteca, dando aulas particulares de matemática para alunos mais novos, para que sua mãe não tivesse que mandar tanto. Ele se formou entre os melhores da turma. Conseguiu um emprego em uma empresa de negócios na cidade 2 semanas após seu exame final. Vestiu sua única camisa boa para a entrevista e disse a si mesmo que era suficiente. Era suficiente. Eles o contrataram. A cidade era um tipo diferente de mundo. Gabriel tinha visitado antes, para o exame de admissão na universidade, 1 ou 2 vezes depois disso, mas morar nela era diferente de visitar. A cidade tinha um cheiro, um som, uma velocidade que entrava em você. Tudo se movia rápido. Todos pareciam saber algo que você não sabia. Todos pareciam estar indo para algum lugar importante. Gabriel observou e aprendeu. Ele aprendeu como se vestir para um escritório na cidade. Aprendeu quais palavras usar em reuniões e quais faziam você parecer que não pertencia. Aprendeu que na cidade, as pessoas o julgavam nos primeiros 10 segundos antes mesmo de você abrir a boca, pelos sapatos, pelo relógio, pela maneira como você entrava em uma sala. Ele aprendeu tudo isso e usou. Foi promovido após seu primeiro ano, depois novamente 2 anos depois disso. Seu salário cresceu. Seu apartamento cresceu. Primeiro um quarto único que dividia com outros 2 jovens, depois um pequeno apartamento só seu, depois algo maior, depois maior novamente. Ele mandava dinheiro para casa para sua mãe todos os meses sem falhar. Aquela parte nunca mudou. No começo. Todos os meses ele ligava para ela. Todos os meses perguntava sobre sua saúde, seus vizinhos, a casa. Todos os meses transferia dinheiro para ela e sentia, em algum canto quieto de seu peito, que estava fazendo o certo por ela, que todo o sacrifício dela estava sendo respondido. E Margaret recebia o dinheiro e dizia a mesma coisa toda vez, sua voz quente e firme pelo telefone. Obrigada, meu filho. Deus te abençoe. Estou orgulhosa de você. Por um tempo, isso era suficiente para ambos. Mas a cidade continuava mudando Gabriel. E as mudanças não eram todas boas. A coisa sobre o sucesso de verdade, o tipo que vem com um carro bonito e um andar alto e pessoas que o tratam diferente por causa do título do seu emprego, é que é muito fácil começar a acreditar que você construiu tudo sozinho. Você esquece as paredes amarelas desbotadas. Você esquece o colchão de espuma no chão. Você esquece os 2 anos em que sua mãe usou os mesmos 3 vestidos para que você pudesse comprar livros didáticos para os exames. Você não esquece de propósito. Você não é uma pessoa má. Você apenas fica ocupado. O presente se enche de tantas coisas, reuniões, eventos sociais, novos amigos, novas preocupações,
que o passado é empurrado cada vez mais para trás como móveis velhos movidos para uma sala que você não usa mais. Gabriel não esqueceu sua mãe, mas começou a vê-la diferente. Não como a mulher que o construiu, mas como um lembrete do mundo que ele deixou para trás. Um mundo que não se encaixava bem na vida que ele estava construindo agora. Ele não dizia isso em voz alta. Ele nunca diria isso em voz alta. Se você perguntasse a ele, ele insistiria, sinceramente, que amava sua mãe, que ela era tudo para ele, que devia tudo a ela. E ele acreditaria nisso enquanto dizia. Mas crença e comportamento são duas coisas diferentes. E lentamente, sem querer, o comportamento de Gabriel começava a contar uma história diferente. Ele conheceu Veronica em uma festa que quase não foi. Seu colega o convidara de última hora. Vamos, Gabriel. Você trabalha demais. Venha só por 1 hora. E Gabriel foi principalmente para ser educado, esperando ficar em um canto com uma bebida e ir embora assim que fosse aceitável. Ele não esperava Veronica. Ela estava perto da grande janela no fim da sala, segurando um copo de algo espumante, conversando com outras duas mulheres. Ela usava um vestido verde escuro que refletia a luz quando se movia. Seus cabelos estavam presos em um estilo que parecia cuidadoso e despreocupado ao mesmo tempo. Ela ria de algo, uma risada de verdade, não o tipo cuidadoso e controlado que as pessoas usam em festas quando querem parecer charmosas. Gabriel olhou para ela e esqueceu sobre ir embora cedo. Ele encontrou uma razão para se aproximar. Encontrou uma razão para ser apresentado. Descobriu nos primeiros 5 minutos conversando com ela que ela era inteligente, interessante e engraçada de uma maneira seca e inesperada. Ela trabalhava em marketing. Tinha opiniões sobre coisas. Ela não ficou impressionada com ele imediatamente. Ela o fez trabalhar por sua atenção, e de alguma forma isso o fez querer sua atenção mais. Eles conversaram até a festa terminar. Ele pediu seu número. Ela lhe deu, mas devagar, como se ainda estivesse decidindo. Ele ligou no dia seguinte. Veronica cresceu diferente. De Gabriel. Não rica, exatamente, mas confortável. Sua família sempre teve o suficiente, e às vezes mais do que o suficiente. Ela foi para boas escolas sem se preocupar com taxas. Ela viajou. Ela sabia como se mover em salas cheias de pessoas que tinham dinheiro e esperavam certas coisas das pessoas ao redor. Ela não era uma mulher cruel, mas era uma precisa. Ela tinha uma imagem muito clara em sua mente da vida que queria, e trabalhava em direção a isso da mesma forma que um arquiteto trabalha em direção a um prédio, com medições cuidadosas e sem espaço para coisas que não se encaixavam no plano. Ela gostava de Gabriel porque ele era inteligente, ambicioso e estava indo a algum lugar. Ela gostava que ele estava construindo algo. Ela gostava da direção de sua vida. O que ela não tinha considerado totalmente, ainda não, era a forma inteira dessa vida, as partes que vinham com ela. Eles namoraram por 1 ano antes de Gabriel propor. Ele fez isso em um restaurante onde o cardápio não tinha preços, o tipo de restaurante onde você só ia se já soubesse que tudo era caro e não precisasse ser lembrado. Ele tinha uma caixinha no bolso do paletó, e seu coração batia tão forte que tinha certeza de que as pessoas na mesa ao lado podiam ouvir. Veronica disse sim. Ela chorou um pouco, o que o surpreendeu. Ele não esperava que ela chorasse. Isso o fez amá-la mais naquele momento, aquela rachadura em sua compostura, aquela prova de que por baixo do polimento havia algo macio e real. Ele ligou para sua mãe naquela mesma noite. Margaret ficou quieta por um momento no telefone quando ele contou. Então ela disse, ela é uma boa mulher, Gabriel. Ela é gentil. Ela é maravilhosa, mãe, ele disse. Outra pausa. Então estou feliz por você, meu filho. Traga-a para me conhecer. Ele o fez 1 mês depois. O encontro foi educado. Veronica foi charmosa e bem comportada. Margaret serviu chá e biscoitinhos e fez perguntas cuidadosas e gentis. Todos sorriram. Mas algo nos olhos de Margaret, algo velho, quieto e experiente, notou coisas que Gabriel não notou. Ela notou que os sorrisos de Veronica não chegavam aos olhos quando ela olhava ao redor da sala pequena e simples. Ela notou a maneira como Veronica tocou o braço da cadeira velha, apenas por um segundo, depois puxou a mão de volta como se a simplicidade pudesse transferir para sua pele. Ela notou. Ela não disse nada. O casamento foi lindo. Era o tipo de casamento sobre o qual as pessoas tiravam muitas fotos e postavam em todos os lugares e falavam por muito tempo depois. Gabriel gastou mais do que estava inteiramente confortável, mas Veronica tinha uma visão, e a visão exigia um certo orçamento, e Gabriel a amava o suficiente para fazer acontecer. Margaret sentou na primeira fileira com um vestido novo, azul com pequenas flores brancas, que Gabriel escolhera para ela e pagou. Ela parecia adorável nele, embora ficasse alisando com as mãos do jeito que as pessoas fazem quando não estão acostumadas a usar algo novo.
Quando Gabriel passou por ela a caminho do altar, ela estendeu a mão e segurou a dele. Ele parou. Ela olhou para ele com aqueles olhos castanhos quentes, e por apenas um momento, apenas um, eram apenas os dois. A música, os convidados, as flores, o dia inteiro bonito e caro caíram fora. Era apenas Gabriel e a mulher que havia subido em cadeiras para consertar um telhado vazante para que a chuva não caísse sobre ele enquanto dormia. Eu te amo, ela disse simplesmente. Seja um bom marido. Eu serei, mãe, ele disse. Ele apertou a mão dela. Ela soltou. Ele seguiu em frente. Foi o último momento fácil entre eles por muito tempo. Os primeiros meses de casamento foram bons. Não perfeitos. Nada é nunca perfeito, mas bons. O apartamento estava cheio dos pequenos ruídos quentes de duas pessoas aprendendo a compartilhar uma vida. O cheiro do perfume de Veronica misturado com o cheiro do café da manhã. O som de seus saltos nos azulejos da cozinha. A maneira como ela reorganizou a estante de livros num sábado à tarde. Sem perguntar, e como Gabriel voltou para casa e a encontrou diferente e de alguma forma melhor. Ele estava feliz. Ele dizia a si mesmo que estava feliz, e por um tempo, dizer e a verdade eram a mesma coisa. Veronica decorou o apartamento da maneira como fazia tudo, precisamente, deliberadamente, com uma visão clara do que queria que dissesse a quem quer que entrasse pela porta. Cortinas novas. Novas almofadas em cores que combinavam sem ser óbvias sobre isso. Uma grande planta no canto da sala de estar que Gabriel continuava esquecendo de regar e Veronica continuava silenciosamente salvando. Velas na mesa de jantar para quando vinham convidados. Uma pequena tigela de pedras lisas perto da porta da frente que não servia para nada exceto parecer o tipo de coisa que pessoas com bom gosto mantinham perto de suas portas da frente. Gabriel não se importava muito com nenhuma dessas coisas por si mesmas, mas se importava com o que elas significavam, que ele havia chegado, que havia construído algo real, que o menino da rua estreita com as paredes amarelas desbotadas era agora alguém que tinha uma tigela de pedras decorativas perto de sua porta da frente. Ele estava orgulhoso. E orgulho, quando é o tipo quieto e grato, é uma coisa boa. Mas o orgulho de Gabriel estava lentamente se tornando outro tipo, o tipo que precisa ser alimentado, o tipo que fica desconfortável quando qualquer coisa ameaça a imagem que construiu de si mesmo. Foi Gabriel quem sugeriu que sua mãe viesse morar com eles. Ele trouxe isso num domingo à noite, cuidadosamente, do jeito que você traz algo que já sabe que pode causar dificuldade. Eles estavam sentados no grande sofá cor de areia depois do jantar, e Gabriel tinha a televisão ligada mas não estava assistindo. Tenho pensado na minha mãe, ele disse. Veronica olhou para cima do celular. Ela está ficando mais velha. Está sozinha naquela casa. Seus joelhos têm dado problemas. Ele pausou. Quero que ela venha ficar conosco. Veronica ficou quieta por um momento. Seu rosto permaneceu muito parado, não em branco, exatamente, mas controlado, como uma pessoa que decidiu antecipadamente como receber más notícias. Aqui, ela disse. Temos o quarto de hóspedes. Eu sei que temos o quarto de hóspedes, Gabriel. Outra pausa. Eu apenas. Isto é nossa casa. Ainda somos novos. Ainda estamos encontrando nossa forma como casal. Ela não será nenhum incomodo, disse Gabriel. Você sabe como ela é. Ela fica quieta. É silenciosa. Veronica olhou para ele por um longo momento. Então ela olhou de volta para o celular. Claro, ela disse. Ela é sua mãe. Claro. Gabriel ouviu as palavras. Ele não ouviu o espaço entre as palavras, o espaço frio e plano onde seus sentimentos reais estavam vivendo. Ele apertou a mão dela e disse, obrigado. Significa muito para mim. Veronica sorriu, um sorriso pequeno e cuidadoso. Qualquer coisa por você, ela disse. Margaret chegou numa quinta-feira de manhã com 2 malas. Apenas 2. Uma continha suas roupas. A outra continha todo o resto, uma bíblia pequena com lombada quebrada, uma fotografia moldurada de Gabriel menino, seus remédios, uma lata de chá que ela mesma comprara, e uma pequena cruz de madeira que havia pendurado na parede de seu quarto por 30 anos. Gabriel carregou as malas no elevador. Margaret ficou ao lado dele olhando para os números dos andares enquanto se acendiam um por um. Ela não tinha estado em muitos elevadores em sua vida. 7º andar, ela disse quietamente quando pararam. 7º andar, Gabriel confirmou, sorrindo para ela. Ela assentiu lentamente, como se estivesse arquivando essa informação em algum lugar importante. O quarto de hóspedes era pequeno mas limpo. Gabriel tinha colocado lençóis brancos novos na cama e cortinas novas na janela, finas que deixavam a luz passar de uma maneira suave e gentil. Havia uma pequena mesa de madeira ao lado da cama e uma luminária com uma lâmpada amarela quente. Margaret ficou na porta e olhou para ele.
Está lindo, Gabriel, ela disse. Eu queria que fosse confortável para você. Ela se virou e olhou para ele com aqueles olhos castanhos. Você fez tudo isso? Claro. Ela colocou a mão em sua bochecha, apenas por um momento, do jeito que fazia quando ele era pequeno. Sua palma era quente e áspera e familiar. Obrigada, meu filho, ela disse. Gabriel cobriu a mão dela com a dele e a segurou ali por apenas um segundo. Na cozinha, mais abaixo no corredor, eles podiam ouvir Veronica abrindo e fechando armários. Ocupada. Deliberadamente ocupada. As primeiras semanas foram quietas. Margaret se instalou no apartamento do jeito que um pequeno pássaro cuidadoso se instala num galho que não tem certeza se vai segurar, testando gentilmente o peso das coisas antes de se comprometer com elas. Ela acordava cedo todas as manhãs antes que Gabriel ou Veronica estivessem acordados. Ela fazia uma xícara de chá de sua própria lata e sentava-se junto à janela em seu quarto e observava a cidade acordar abaixo dela. Ela nunca tinha morado tão alto antes. A cidade parecia diferente daqui de cima, menor, de alguma forma, e mais ordenada, como um mapa de si mesma. Ela cozinhava às vezes. Comida simples, o tipo que ela sempre fazia. Sopas que ferviam lentamente e enchiam o apartamento com um cheiro profundo e quente. Pratos de arroz com vegetais macios. Ensopados que levavam horas e recompensavam a espera. Ela limpava sem ser pedida. Ela lavava sua própria louça imediatamente após usar. Ela dobrava seus cobertores todas as manhãs com os cantos afiados e precisos de alguém que cresceu com muito pouco espaço e aprendeu cedo a manter o espaço que tinha arrumado. Ela não pedia nada. Quando vinham convidados, e convidados vinham frequentemente porque Veronica gostava de receber, Margaret os cumprimentava educadamente e então se desculpava. Ela ia para seu quarto e lia sua Bíblia ou sentava-se quieta até que as vozes na sala de estares ficassem mais baixas e a porta da frente se fechasse. Ela estava tentando muito ser fácil, ocupar a menor quantidade de espaço possível, não dar a Veronica nenhuma razão, simplesmente existir no apartamento do jeito que uma sombra existe, presente mas não exigindo nada da luz. Mas Veronica não era uma mulher que ignorava coisas que decidira prestar atenção, e ela decidira prestar atenção em Margaret. Não alto. Não obviamente. Não de maneiras que Gabriel pudesse facilmente apontar e dizer, isso não é justo. Esse não era o jeito de Veronica. Seu jeito era mais quieto que isso. E de certas formas, coisas mais quietas fazem mais dano. Começou com a maneira como ela falava sobre Margaret quando outras pessoas estavam por perto. Não palavras cruéis, nunca palavras cruéis que pudessem ser citadas contra ela depois. Apenas um certo tom. Um tipo de paciência cansada em sua voz que fazia parecer que ela estava sendo muito generosa por tolerar algo difícil. Um pequeno suspiro antes de responder perguntas sobre como as coisas estavam indo em casa. Uma leve pausa antes de dizer, sim, a mãe de Gabriel está ficando conosco. Aquela pausa fazendo mais trabalho do que qualquer frase poderia. As pessoas notavam a pausa. Elas deveriam. Uma noite, cerca de 6 semanas depois que Margaret chegou, Gabriel voltou do trabalho e encontrou Veronica na cozinha. Ela estava fazendo uma salada. Seus movimentos afiados e eficientes. A faca batendo na tábua de cortar com mais força do que o necessário. Ele beijou sua bochecha. Ela virou-a para ele sem parar de cortar. Dia longo? Ele perguntou. Margaret estava conversando com o segurança do prédio novamente, ela disse. Por muito tempo. Ele veio-me dizer quando eu estava entrando que ela estava lá embaixo esta manhã fazendo-lhe companhia. Gabriel deixou sua bolsa. Ela provavelmente estava apenas solitária. Ela não conhece muitas pessoas aqui. Ela estava contando a ele sobre sua vida, onde cresceu, seu mercado antigo. Veronica colocou a faca cuidadosamente. Gabriel, Charles não é apenas qualquer segurança. Ele é o cunhado de David Ozay. Gabriel olhou para ela. E David Ozay está no conselho da Freeman and Partners. Você sabe que estou tentando conseguir essa conta. Ela olhou para ele firmemente. Importa como somos percebidos neste prédio, por todos, até pelo segurança. Gabriel abriu a boca, fechou novamente. Ela estava apenas sendo amigável, ele disse finalmente. Eu sei, Veronica disse pegando a faca novamente. Eu sei que ela estava. Só estou dizendo que importa, Gabriel. Nossa imagem importa. A imagem inteira de quem somos. Importa. Gabriel levou sua bolsa para o quarto e sentou-se na beira da cama por um momento. Ele disse a si mesmo que Veronica tinha um ponto. Ele disse a si mesmo que era apenas sobre negócios. Ele disse a si mesmo isso por bastante tempo sentado ali na beira da cama. Levou mais tempo do que deveria. Margaret notou a mudança em Gabriel antes de poder nomeá-la. Não era uma coisa.
Nunca era uma coisa com pessoas que você ama. É sempre uma coleção de pequenas coisas que se acumulam lentamente como nuvens até que um dia você olha para cima e percebe que o céu é de uma cor diferente do que costumava ser. Era a maneira como ele a cumprimentava quando chegava em casa. Ele ainda a cumprimentava. Ele não era um monstro, ainda não, mas o cumprimento havia mudado. Antes ele vinha e sentava-se com ela por alguns minutos, perguntava sobre seu dia, contava algo sobre o dele. Agora ele dizia, "Oi mãe, como vai?", sem realmente esperar pela resposta, já se movendo pelo corredor em direção ao quarto. Era a maneira como ele parou de tomar chá com ela nas manhãs de fim de semana. Ele costumava fazer isso às vezes, entrar enquanto ela estava sentada junto à janela, servir uma xícara para si mesmo, sentar-se ao lado dela e observar a cidade silenciosamente. Era uma de suas coisas favoritas. Então um fim de semana ele não veio. Então outro. Então ela percebeu suavemente e sem drama que não ia mais acontecer. Era a maneira como ele parou de encontrar seus olhos quando Veronica estava no quarto. Esse doeu mais. Margaret criara esse menino. Ela conhecia cada expressão em seu rosto do jeito que o músico conhece cada nota em uma música que tocou 1000 vezes. E ela sabia o que significava quando ele parou de encontrar seus olhos. Significava que ele estava envergonhado. Não de algo que ela tinha feito. Dela. Ela não chorou por isso. Ela não foi feita para chorar por sua própria dor. Ela passara tantos anos sendo forte que não sabia como parar, mesmo quando força não era mais necessária. Em vez disso, ela rezava. Toda manhã junto à janela com seu chá, ela rezava quietamente, seus lábios mal se movendo, suas mãos dobradas em torno da xícara quente. Ela rezava por Gabriel. Ela rezava por Veronica. Ela rezava pelo casamento porque ela entendia, mesmo com tudo, que um casamento quebrado machucaria seu filho, e ela não queria que seu filho machucasse. Ela estava rezando pela felicidade das pessoas que a estavam deixando infeliz. Esse era o tipo de mulher que Margaret era. Mas as coisas continuaram a mudar. Os comentários de Veronica ficaram menos cuidadosos. Uma tarde, Margaret estava na cozinha fazendo sopa quando Veronica entrou. Ela olhou para a panela no fogão. Ela olhou para a colher de madeira na mão de Margaret. Ela olhou para a pequena dispersão de ingredientes no balcão. Cebolas, tomates, um maço de ervas frescas. Eu estava planejando cozinhar esta noite, Veronica disse. Oh. Margaret estendeu a mão para o botão do fogão. Desculpe. Eu não sabia. Eu posso. Está tudo bem. A voz de Veronica era plana. Eu apenas, deixa para lá. Vou pedir comida. Ela saiu. Margaret ficou sozinha na cozinha olhando para a panela de sopa que agora era de alguma forma um problema. Ela desligou o fogão. Ela colocou uma tampa na panela. Ela limpou o balcão. Ela lavou a colher de madeira. Ela foi para seu quarto. Ela sentou-se na beira da cama e olhou para a pequena cruz de madeira na parede e respirou devagar e disse a si mesma que estava tudo bem. Não estava tudo bem, mas ela disse a si mesma que estava. Veronica esperou até que estivessem na cama naquela noite. Era quando ela fazia sua conversa mais importante, no escuro, deitada ao lado de Gabriel, quando suas defesas estavam baixas e não havia escapatória da conversa. Preciso falar com você sobre uma coisa, ela disse. Gabriel, que estava quase dormindo, abriu os olhos para o teto escuro. O que é? Acho que pode ser hora de considerar arranjos diferentes para sua mãe. Silêncio. Ela está desconfortável aqui, Veronica continuou, sua voz gentil e razoável. Eu posso ver. Este não é o mundo dela. Ela era mais feliz em sua própria casa e em seu próprio espaço. Acho que estamos fazendo-lhe um desserviço mantendo-a em algum lugar onde ela não se encaixa. Gabriel não disse nada por um longo momento. Ela está bem, ele disse. Ela me disse que está bem. Gabriel. Uma pausa, suave e deliberada. Ela vai para o quarto toda vez que temos convidados. Ela não janta conosco quando meus amigos estão aqui. Ela passa a maior parte do tempo sozinha. Isso soa como uma mulher feliz. Gabriel olhou para o teto. Ela é minha mãe, ele disse. Ela fica. Veronica não argumentou. Ela apenas ficou quieta daquela maneira particular que tinha. O silêncio que dizia esta conversa não acabou, estamos apenas pausando. Gabriel deitou no escuro e olhou para o teto e disse a si mesmo que fizera a coisa certa. 3 meses se passaram, depois 4. O apartamento que um dia parecera um lar começou a parecer um lugar onde 2 guerras diferentes estavam sendo travadas ao mesmo tempo. Uma alta, uma quieta, e ambas prejudiciais à sua própria maneira. A guerra alta era entre Veronica e Margaret. A guerra quieta era dentro de Gabriel. Veronica tinha parado de fingir.
Não completamente, ela ainda era cuidadosa na frente de certas pessoas, ainda usava a máscara quando importava para as aparências. Mas dentro do apartamento, quando eram apenas os três, ela não trabalhava mais muito para esconder como se sentia. Ela parou de cumprimentar Margaret nas manhãs. Ela entrava na cozinha onde Margaret estava sentada com seu chá e se movia ao redor dela como se ela fosse um móvel que havia sido colocado ligeiramente na posição errada. Não agressiva, apenas ausente. Como se Margaret não fosse bastante real para exigir reconhecimento. Margaret diria, bom dia, Veronica, em sua voz suave e firme. Veronica abria a geladeira ou servia seu café ou verificava o celular. Às vezes ela dizia, dia, de volta, rápido, distante, como jogar uma moeda num copo sem olhar. Às vezes ela não dizia nada. Gabriel via isso. Ele via isso toda a manhã que estava em casa, e algo desconfortável se movia através dele cada vez. Um sentimento que ele não conseguia nomear porque nomeá-lo teria exigido que ele fizesse algo sobre isso. Então ele não nomeou. Ele servia seu próprio café e verificava seu próprio celular e dizia a si mesmo que eram coisas pequenas, que todas as famílias tinham atrito, que isso se suavizaria com o tempo. Ele estava mentindo para si mesmo. Ele sabia. Mas saber que está mentindo para si mesmo e parar são duas habilidades muito diferentes, e Gabriel, por toda a sua inteligência, ainda não tinha aprendido a segunda. As reclamações se tornaram mais frequentes. Não apenas à noite agora. Veronica encontrava momentos ao longo do dia. Uma mensagem enquanto Gabriel estava no trabalho, um comentário durante o jantar, uma palavra quieta enquanto se vestiam de manhã. Sua mãe reorganizou a despensa novamente. Eu não conseguia encontrar nada. Ela estava ao telefone no corredor por 1 hora ontem à noite. Eu podia ouvir tudo através da parede. Gabriel, ela usou minhas boas toalhas de cozinha para limpar o fogão. Aquelas são importadas. Eu já disse que não quero que sejam usadas para limpeza. Cada reclamação por si só era sobre algo pequeno. Uma despensa, uma ligação telefônica, uma toalha de cozinha. Mas reclamações não são realmente sobre o que são. São sobre o sentimento por baixo delas. E o sentimento por baixo de todas as reclamações de Veronica era o mesmo que sempre fora, desde o primeiro dia em que Margaret entrou por aquela porta. Ela não pertence aqui, e eu não vou parar até que ela se vá. Gabriel começou a mudar a maneira como tratava sua mãe. Aconteceu gradualmente, tão gradualmente que se você perguntasse a ele em qualquer dia específico se algo estava errado, ele diria não e acreditaria. Mas olhando de fora, a mudança era clara. Ele parou de perguntar sobre sua saúde. Ele parou de sentar-se com ela. Ele parou de chamá-la para a sala quando algo engraçado estava na televisão. Algo que costumava fazer automaticamente, sem pensar, porque compartilhar coisas com sua mãe sempre fora um reflexo. Ele respondia suas perguntas com frases curtas. Bem. Depois. Não sei. Ele parou de tocar a mão dela quando passava por ela no corredor. Ele parou. E parou. E parou. Cada pequena parada era como remover uma pedra de uma parede. Uma pedra não significa nada. Mas você tira o suficiente delas e a parede inteira começa a inclinar. Margaret sentia cada uma dessas paradas. Ela as contava do jeito que você conta os espaços onde as coisas costumavam estar. Não obsessivamente, não com amargura, mas com o luto quieto e preciso de alguém que sabe o que está perdendo e não pode impedir. Ela amara esse menino através de tudo. Através das noites em que não havia nada para comer e ela dizia a ele que estavam jejuando para Deus para que ele não chorasse de fome. Através dos anos em que seus sapatos tinham buracos e ela os enchia com jornal dobrado e chamava de bom. Através das manhãs de escola quando ela passava seu uniforme com um pano e uma panela de água quente porque não tinha um ferro. Através de toda a febre, toda a decepção, todo o ano difícil que parecia na época que poderia ser o ano que os quebraria. Nunca os quebrou, mas algo estava quebrando agora. E a coisa estranha e dolorosa era que desta vez ela estava impotente. Não havia buracos para encher com jornal. Não havia febre para pressionar um pano frio. Não havia nada para consertar porque a coisa quebrada não era uma coisa material. Era o coração de seu filho. E corações, diferente de sapatos e telhados, não podem ser consertados pelas mãos de uma mãe. Eles só podem ser alcançados pelo amor de uma mãe, e apenas se o filho estiver disposto a deixar esse amor entrar. Gabriel tinha começado a fechar a porta. Sua saúde estava sofrendo. Quietamente, privadamente, como tudo com Margaret era quieto e privado. Os comprimidos que ela tomava todas as manhãs mantinham sua pressão arterial de subir muito. Mas comprimidos funcionam melhor quando a pessoa que os toma também está descansando, comendo bem, evitando stress. O corpo não é uma máquina que pode ser mantida com medicação sozinha enquanto todo o resto desmorona. Margaret não estava descansando.
Ela ficava acordada algumas noites ouvindo os sons do apartamento. A risada afiada de Veronica por trás da porta fechada do quarto, a televisão baixa e distante, o zumbido da cidade lá embaixo. Ela ficava acordada e rezava e tentava não pensar na casa amarela desbotada na rua estreita, que de repente parecia muito longe. Ela estava comendo menos. Não porque não houvesse comida. O apartamento estava cheio de comida. Mas apetite está conectado a mais do que fome. Está conectado a conforto, a pertencimento, à sensação de que você é bem-vindo no lugar onde está sentado. Margaret tinha parado de se sentir bem-vinda. E então ela comia menos. E dormia menos. E os comprimidos que ela tomava todas as manhãs faziam seu trabalho quieto, mas o corpo estava mantendo a pontuação de todo o resto. Foi numa terça-feira à noite que as coisas mudaram para pior. Gabriel tinha chegado em casa cedo. Uma reunião tinha sido cancelada, e ele entrou na sala de estar e encontrou sua mãe e Veronica na mesma sala, o que era incomum. Elas tinham desenvolvido um sistema cuidadoso ao longo dos meses, movendo-se ao redor uma da outra como dois planetas em órbitas arranjadas especificamente para não cruzarem. Mas hoje suas órbitas tinham cruzado. A amiga de Veronica, Clara, estava visitando. Uma mulher bem vestida com uma risada alta e opiniões sobre tudo. Ela estava sentada no grande sofá com um copo de vinho branco, e Veronica estava ao lado dela, e Margaret estava na poltrona no canto com uma xícara de chá porque ela estava lá primeiro e não tinha percebido que Clara estava vindo. Gabriel ficou no corredor e observou por um momento antes que alguém o visse. Clara estava falando sobre o restaurante que tinha ido. Algo sobre a decoração, a iluminação, a maneira como os garçons estavam vestidos. E Margaret, de seu jeito gentil, estava ouvindo e assentindo. Então Clara se virou para ela e disse, alegremente o suficiente, e você, mamãe? Gosta de sair para restaurantes? Margaret sorriu. Não muito frequentemente. Prefiro uma refeição caseira. Fiz sopa hoje, na verdade. A favorita de Gabriel desde pequeno. Clara sorriu agradavelmente. Que adorável. Que tipo de sopa? Sopa de amendoim, Margaret disse. Com peixe seco. Do jeito que a avó dele me ensinou. Tive que ir a 3 lojas diferentes para encontrar o peixe seco certo. Veronica riu, rapidamente, levemente, o tipo de risada que interrompe. Clara não precisa da receita inteira, mãe. Ela disse isso agradavelmente o suficiente. Ela sorriu enquanto dizia. Mas mãe na boca de Veronica soou como uma palavra com um punho fechado dentro dela. Margaret parou de falar imediatamente. Ela olhou para sua xícara de chá. Clara olhou entre elas, sentindo algo que não conseguia nomear, e mudou de assunto. Gabriel deu um passo de volta para o corredor sem entrar na sala. Ele tinha ouvido tudo. Ele ficou ali por um momento, a mão na parede, o peito apertado com algo que ele não queria sentir. Então ele foi para o quarto, trocou de roupa de trabalho, e saiu novamente como se tivesse acabado de chegar. Ele não disse nada sobre o que tinha ouvido. Ele não disse nada. Naquela noite, no escuro, a voz de Veronica veio novamente. Quer falar com você sobre sua mãe. Gabriel não disse nada. Ele estava esperando por isso. Ele podia sentir a forma disso chegando, do jeito que você sente a chuva chegar antes da primeira gota cair. Acho que ambos sabemos que isso não está funcionando, ela disse, para ninguém. Não para nós, não para ela. Ela está infeliz aqui, Gabriel. Você pode ver. Ela está bem, ele disse, mas sua voz era mais plana do que antes, menos certa. Clara notou hoje, Veronica disse. Ela me perguntou depois se estava tudo bem. Está se tornando perceptível. Gabriel fechou os olhos. Ela é minha mãe, ele disse. Eu sei que ela é. A voz de Veronica era perfeitamente paciente, perfeitamente razoável. E eu sei que você a ama. Mas amor não é apenas sobre manter alguém perto. Às vezes amor é saber quando uma situação não é boa para alguém. Ela estaria mais confortável em seu próprio espaço, em seu próprio mundo. Seu próprio mundo. Gabriel repetiu quietamente. Você sabe o que eu quero dizer. Ele sabia o que ela queria dizer. Ele desejou que não soubesse. Ela tem uma casa, Veronica continuou suavemente, uma casa de verdade. Uma que é dela. Uma onde ela não tem que se ajustar todos os dias para se encaixar ao nosso redor. Você poderia contratar alguém para verificar como ela está. Você manda dinheiro para ela de qualquer forma. Ela teria tudo o que precisa. Gabriel ficou imóvel. A cidade zumbia lá embaixo pela janela do 7º andar. Não estou dizendo isso para ser cruel, Veronica disse. Estou dizendo porque eu te amo e quero que tenhamos um casamento de verdade, um lar de verdade. E agora, Gabriel, agora,
eu sinto que estou morando na casa de outra pessoa. Isso foi inteligente. Isso foi muito inteligente porque Gabriela a amava. E ele não queria que ela se sentisse assim. E Veronica sabia disso. Ela sabia exatamente onde estavam os pontos fracos, e ela os pressionava gentilmente mas firmemente, do jeito que uma pessoa pressiona um machucado para ver quão ruim é. Deixe-me pensar sobre isso, Gabriel disse, o que não foi não. E Veronica, que entendia a diferença muito bem, ficou quieta e o deixou pensar. As semanas seguintes foram as piores. Gabriel estava pensando, e o pensar estava mudando de maneiras que você podia ver em seu rosto se o conhecesse bem o suficiente para olhar. Ele ficou mais quieto em casa. Não do jeito pacífico, do jeito de um homem que está construindo algo em sua cabeça e não quer ser interrompido. Ele passava mais tempo no quarto com a porta fechada. Ele trabalhava até tarde com mais frequência. Ele chegava em casa depois que Margaret já estava no quarto dela para a noite. Ele estava evitando-a. Não porque não a amasse, porque amava. Porque olhar para ela enquanto pensava o que estava pensando era insuportável. Porque seu rosto, gentil, paciente, não pedindo nada, era um espelho que ele não estava pronto para olhar. Margaret sabia. Ela tinha sabido antes dele mesmo saber, do jeito que as mães sempre sabem as coisas que seus filhos ainda estão descobrindo. Ela começou a rezar mais tempo nas manhãs. Ela tomava seus comprimidos mais cuidadosamente, como se manter seu corpo em ordem fosse algo que ela podia controlar mesmo enquanto todo o resto escorregava. Ela comia um pouco mais, forçando-se porque conhecia os sinais que seu corpo dava quando estava lutando, e ela não queria ser um fardo adoecendo. Ela escreveu uma carta. Ela sentou-se na pequena mesa em seu quarto uma noite com a lâmpada amarela acesa e escreveu uma carta para Gabriel. Não uma carta de raiva. Não havia raiva em Margaret. Apenas uma carta quieta. Ela lhe disse que podia ver o que estava acontecendo. Ela lhe disse que não ia lutar. Ela lhe disse que o amava mais do que sua própria vida e sempre amaria. Ela dobrou a carta e colocou em sua Bíblia. Ela não ia dar a ele. Ainda não. Talvez nunca. Era apenas importante escrevê-la. Colocar as palavras em algum lugar fora de si mesma para que não estivessem apenas sentadas dentro de seu peito onde estavam ocupando muito espaço. O ponto de ruptura veio numa sexta-feira à noite. Gabriel tinha chegado em casa e encontrou Veronica esperando por ele na sala de estar. Ela estava sentada muito ereta no sofá, o que significava que a conversa já estava decidida. Ela tinha escolhido a cadeira, escolhido a postura, escolhido o momento. Tudo estava arranjado. Sente-se, Gabriel, ela disse. Ele sentou. Preciso te dizer uma coisa, e preciso que você realmente me ouça. Ela olhou para ele firmemente. Não estou feliz. Não estou feliz há muito tempo. E acho que, se você for honesto consigo mesmo, sabe porquê. Gabriela olhou para as mãos. Eu tentei, ela disse. Eu genuinamente tentei fazer isso funcionar. Eu fui paciente. Eu não disse nada por meses. Mas eu cheguei ao fim da minha paciência, Gabriel, e preciso que você entenda isso. Ele olhou para cima. Não posso mais viver assim, ela disse. Não posso construir uma vida com você enquanto sua mãe está neste apartamento. Não posso. E então preciso que você faça uma escolha. O quarto ficou muito quieto. A cidade zumbia lá embaixo. Ela, Veronica disse, sua voz firme e clara, ou eu. Gabriel olhou para ela. Essa é a escolha, ela disse. Não estou tentando ser cruel. Estou sendo honesta. É ela ou eu, Gabriel. Você não pode ter ambas. Ele sentou com aquelas palavras por muito tempo naquela noite. Depois que Veronica foi para a cama, ele sentou na sala de estar no escuro, sem ligar nenhuma luz. A cidade abaixo da janela jogava luz suave para cima, laranja e branca e amarelo pálido, e iluminava o quarto apenas o suficiente para que ele pudesse ver as formas das coisas sem vê-las claramente, que era como sua mente se sentia. Ele podia ver as formas das coisas que precisava pensar. Seu casamento, sua mãe, sua vida, a escolha sendo entregue a ele, mas ele não conseguia vê-las claramente. Toda vez que tentava pensar diretamente sobre uma coisa, outra coisa se movia no caminho. Ele dizia a si mesmo que Veronica estava certa, que não estava funcionando, que Margaret estaria mais confortável em sua própria casa, que ele cuidaria dela financeiramente, que ela ficaria bem. Ele dizia a si mesmo isso cuidadosa e lentamente, construindo como uma parede, um tijolo de cada vez. E a parede segurava enquanto ele não pensasse nas mãos dela. Suas mãos ásperas e gastas dobradas em torno de uma xícara de chá junto à janela. As mesmas mãos que tinham passado seu uniforme escolar com uma panela de água quente.
As mesmas mãos que tinham pressionado sacos plásticos num telhado vazante para que a chuva não caísse sobre ele enquanto dormia. Toda vez que pensava nas mãos dela, a parede caía. Então ele parou de pensar nas mãos dela. E quando a manhã chegou, cinza e lenta pela janela, a parede estava de pé. A manhã chegou como sempre faz, sem perguntar se você está pronto para ela. Gabriel sentou-se na sala de estar enquanto a luz cinza lentamente se tornava dourada, e a cidade abaixo da janela acordou pedaço por pedaço. Ele ouviu os primeiros carros. Ele ouviu um pássaro em algum lugar. Ele nunca sabia onde os pássaros encontravam lugares para sentar numa cidade tão densa, mas eles sempre encontravam. Ele ouviu o elevador no fim do corredor abrir e fechar. Ele não tinha dormido. Seus olhos estavam secos e suas costas doíam do sofá e sua boca tinha gosto de fim velho de uma longa noite ruim, mas a parede que construíra em sua mente ainda estava de pé. Ele a verificou cuidadosamente do jeito que você verifica uma estrutura após uma tempestade, procurando por rachaduras, por lugares fracos, por qualquer coisa que pudesse ceder sob pressão. Ele foi para o quarto. Veronica estava acordada sentada na cama com o celular. Ela olhou para ele quando entrou, um olhar cuidadoso de medição. O olhar de alguém que enviou uma pergunta ontem à noite e agora está esperando a resposta voltar. Gabriel sentou-se na beira da cama. Tudo bem, ele disse. Apenas aquela palavra. Veronica olhou para ele por um momento mais. Então ela assentiu uma vez, lentamente. Ela colocou o celular. Acho que é a decisão certa, ela disse, para todos. Gabriel não disse nada. Ele foi para o banheiro e ligou o chuveiro e ficou debaixo da água quente por muito tempo, mais tempo que o necessário, deixando o barulho dela encher sua cabeça para que nada mais pudesse. Ele disse a si mesmo que faria isso gentilmente. Ele disse a si mesmo que sentaria sua mãe, explicaria calmamente, diria que era temporário, talvez nem mesmo usar a palavra permanente. Ele diria a ela que encontrara alguém para verificar como ela estava na casa antiga. Ele aumentaria o dinheiro que mandava para ela. Ele visitaria nos fins de semana. Ficaria tudo bem. Ele disse a si mesmo esse plano toda a manhã, mas a manhã passou e ele não fez isso. Ele tomou café da manhã e leu as notícias no celular e dirigiu para o trabalho e sentou-se em 3 reuniões e dirigiu para casa novamente e jantou. Tudo isso com o plano sentado em seu peito como algo que engolira que não estava descendo. Ele continuou olhando para sua mãe através da mesa de jantar. Ela estava comendo quietamente como sempre fazia. Ela tinha feito arroz branco simples com molho de tomate simples porque notara Gabriel parecer cansado e pessoas cansadas em sua experiência queriam comida simples. Ela tinha feito sem ser pedida e sem dizer nada sobre isso. Ela olhou para cima uma vez e o pegou olhando para ela. Ela sorriu. Ele olhou de volta para o prato. Mais 3 dias se passaram assim. Gabriel carregando o plano dentro dele. Não fazendo isso. Encontrando razões para não fazê-lo. Muito ocupado, não no momento certo. Ele faria amanhã. Ele faria este fim de semana. Veronica notou. Ela não disse nada diretamente, mas a temperatura no apartamento caiu. Ela estava menos quente às noites. Ela respondia às perguntas de Gabriel brevemente. Ela ia para a cama cedo e deitava de costas para ele no escuro, o que era sua própria mensagem. Uma escrita em linguagem fria e clara que não precisava de tradução. Gabriel entendeu. A mensagem. Ele não tinha mais dias. No 4º dia ele chegou em casa para barulho. Ele ouviu antes de abrir a porta da frente. Vozes, ambas, vindas de dentro. Não gritando, ainda não, mas o tipo de conversa apertada e controlada que está um passo abaixo de gritar e trabalhando para chegar lá. Ele abriu a porta. Veronica estava em pé no meio da sala de estar. Margaret estava perto do corredor que levava ao quarto dela. Suas mãos entrelaçadas na frente dela. Suas costas muito eretas. Ambas se viraram quando Gabriel entrou. Conta ela, Veronica disse imediatamente. Conta o que você me disse. Gabriel olhou entre elas. O que aconteceu? Sua mãe. Veronica parou. Começou novamente. Sua mãe falou com minha irmã ao telefone hoje. Minha irmã ligou para casa e sua mãe atendeu e elas falaram por quase 30 minutos. Gabriel olhou para Margaret. Ela ligou enquanto eu estava no banheiro, Margaret disse quietamente. Eu não queria que ela pensasse que ninguém estava em casa. Nós apenas conversamos. Ela é uma jovem agradável. Ela contou à minha irmã coisas sobre nossa casa, Veronica disse. Coisas pessoais. Sobre nossa vida. Sobre mim. Eu não disse nada de mal sobre ninguém, Margaret disse. Sua voz estava calma, mas havia algo por baixo dela. Um tremor profundo como o tremor do chão longe abaixo da superfície.
Nós falamos sobre Gabriel menino. Nós falamos sobre a família. Nada prejudicial. Essa não é sua história para contar. A voz de Veronica rachou agora. O controle quebrou. Esta é minha casa. Meu casamento. Minha família. Você não fica sentada aqui e fala sobre meus negócios para quem quer que você queira. Veronica, Gabriel começou. Não.